Descubra a emocionante história de como Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, sem precisar de efeitos especiais. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na incrível história bíblica em que Jesus alimenta uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Prepare-se para se surpreender com esse milagre extraordinário que demonstra o poder e a compaixão do Filho de Deus. Jesus estava ensinando uma grande multidão em um local remoto, longe das cidades, quando percebeu que as pessoas estavam com fome após horas de escuta, atenta às suas palavras. O sol escaldante do meio-dia, e muitos ali presentes não tinham se alimentado adequadamente. A preocupação e o cansaço podiam ser vistos nos rostos dos discípulos, que se perguntavam como poderiam suprir as necessidades básicas daquela multidão tão numerosa. Foi nesse momento de tensão e expectativa que Jesus decidiu realizar um dos milagres mais marcantes de seu ministério, a multiplicação dos pães e peixes para alimentar os famintos seguidores. Os discípulos, preocupados, disseram a Jesus que seria melhor mandar a multidão embora para que cada um fosse procurar comida nas aldeias vizinhas. Mas Jesus, com um olhar firme e cheio de compaixão, respondeu: "Dai-lhes vós de comer." Os discípulos ficaram confusos. Como poderiam alimentar milhares de pessoas sem recursos? André, um dos discípulos, trouxe um menino que carregava apenas 5 pães de cevada, e 2 peixinhos era pouco, quase nada diante da multidão, mas nas mãos de Jesus, o pouco se tornaria muito. Ele nunca despreza aquilo que oferecemos com fé. Após a oração de agradecimento de Jesus, os pães e peixes começaram a se multiplicar diante dos olhos maravilhados da multidão. O milagre não ocorreu de forma instantânea e mágica, mas, à medida que as pessoas compartilhavam o alimento que tinham, percebiam que sempre havia mais para distribuir. Os discípulos testemunharam cada cesto sendo preenchido milagrosamente. À medida que atendiam às necessidades daqueles ao seu redor, a generosidade divina se manifestava de maneira tangível naquele momento, mostrando que Deus não apenas supre o suficiente, mas superabunda em graça e provisão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Esse ato de multiplicação não apenas saciou a fome física das pessoas, mas também alimentou a fé e a esperança em seus corações, deixando uma marca indelével do poder e do amor de... O milagre da multiplicação dos pães e peixes demonstrou o poder ilimitado de Jesus para prover abundância a partir da escassez. Enquanto os discípulos inicialmente viam apenas 5 pães e 2 peixes como insuficientes diante da multidão faminta, Jesus enxergava a oportunidade de manifestar sua glória. Ao realizar esse milagre, ele não apenas supriu as necessidades físicas imediatas das pessoas, mas também revelou sua natureza divina, como aquele que pode transformar o pouco em muito. Cada pedaço de pão partido e peixe distribuído simbolizava a generosidade e o cuidado de Deus para com seus filhos, ensinando uma lição eterna sobre confiança e fé na provisão divina. Ao presenciarem o milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão ficou maravilhada com o que testemunhou. Muitos ali presentes nunca haviam visto algo tão extraordinário e impactante. A forma como Jesus demonstrou seu poder e compaixão ao prover alimento para milhares de pessoas com recursos tão limitados deixou todos atônitos. A notícia sobre esse feito incrível se espalhou rapidamente, gerando admiração e reverência por Jesus em toda a região. As pessoas começaram a se questionar quem ele realmente era e qual era a origem desse poder sobrenatural. Alguns reconheceram em Jesus um profeta poderoso, enquanto outros vislumbraram nele algo ainda maior, algo divino maior.
algo divino. Esse momento de revelação e reconhecimento foi crucial para fortalecer a fé daqueles que presenciaram o milagre, transformando suas vidas de maneira profunda e duradoura. O ato de compartilhar os poucos pães e peixes disponíveis com a multidão faminta não foi apenas um gesto de generosidade, mas também um exemplo prático de solidariedade e confiança na provisão divina. Enquanto alguns poderiam ter hesitado em dividir o que tinham por medo da escassez, aqueles que se dispuseram a compartilhar testemunharam o milagre da multiplicação diante de seus olhos. Esse episódio nos ensina que muitas vezes é na disposição de dar o pouco que temos que experimentamos a abundância do cuidado e da provisão de Deus. Cada pedaço repartido representava não apenas alimento para o corpo, mas também nutrição para a alma, fortalecendo os laços de comunidade e solidariedade entre aqueles que ali estavam presentes. A lição fundamental desse momento é que quando confiamos em Deus e nos dispomos a compartilhar nossos recursos com generosidade, Ele transforma nossa oferta em bênçãos incontáveis para nós e para aqueles ao nosso redor. Ao presenciarem o milagre da multiplicação dos pães e peixes, os discípulos foram confrontados com sua própria limitação e incredulidade. Mesmo após terem sido testemunhas de tantos milagres realizados por Jesus, ainda duvidaram da possibilidade de alimentar uma multidão tão grande com tão poucos recursos. A atitude inicial dos discípulos refletia uma mentalidade de escassez e impossibilidade, contrastando com a confiança inabalável demonstrada por Jesus. No entanto, ao participarem ativamente do processo de distribuição dos alimentos e testemunharem a multiplicação diante de seus olhos, suas dúvidas foram dissipadas e sua fé fortalecida. Esse episódio serviu como um treinamento essencial para os discípulos, preparando-os para os desafios futuros e ensinando-lhes a importância da confiança total no poder de Deus. A lição que os discípulos aprenderam naquele dia foi fundamental para seu crescimento espiritual e seu papel na propagação do Evangelho, mostrando que, mesmo nas situações mais improváveis, a fé em Cristo pode transformar o impossível em realidade. O milagre da multiplicação dos pães e peixes é um poderoso testemunho do amor incondicional de Deus por seus filhos e sua capacidade infinita de suprir todas as nossas necessidades. Ao realizar esse extraordinário feito, Jesus não apenas saciou a fome física da multidão, mas também alimentou a fé e a esperança de cada pessoa ali presente. Cada pedaço de pão e peixe distribuído representava o cuidado pessoal de Deus por seus filhos, demonstrando que Ele não apenas nos provê com o suficiente, mas superabunda em graça e misericórdia. Esse milagre nos convida a confiar plenamente na provisão divina em todas as áreas de nossas vidas, lembrando-nos de que assim como Jesus multiplicou os pães e peixes, Ele também é capaz de multiplicar as bênçãos em nossa jornada terrena. Que essa história nos inspire a viver com fé, gratidão e generosidade, confiantes de que o amor de Deus nos sustentará em todas as circunstâncias. Que a história da multiplicação dos pães e peixes nos ensine a sempre confiar na provisão divina, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Assim como Jesus demonstrou seu poder e amor ao alimentar uma multidão com recursos limitados, podemos encontrar conforto na certeza de que Deus suprirá todas as nossas necessidades conforme sua vontade. Que possamos seguir o exemplo de generosidade e fé dos que presenciaram esse milagre, compartilhando o pouco que temos com aqueles ao nosso redor e testemunhando a abundância que advém da confiança em Deus. Que essa história inspire cada um de nós a viver com gratidão, esperança e solidariedade,
sabendo que assim como os cestos se encheram de pães e peixes, nossos corações se encherão de paz e alegria ao confiarmos no cuidado divino. Se você se emocionou com esse relato incrível, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Espero que tenham gostado desse mergulho na história bíblica do milagre da multiplicação dos pães. Fiquem ligados para mais vídeos emocionantes aqui no canal. Até a próxima!